bem? Eu sou o Gabriel, eu faço parte da Igreja Evangélica de Guimarães e hoje eu quero falar um pouco sobre um assunto que está relacionado com a Páscoa. A Páscoa vai ser comemorada daqui a alguns dias, na semana que vem, e muito provavelmente você já ouviu falar sobre um homem que está relacionado com essa ideia de Páscoa. Esse homem é Jesus Cristo. Jesus viveu há cerca de 2000 anos nessa terra e ele transformou a história. Ele literalmente dividiu a história em duas: antes de Cristo e depois de Cristo. Só que o que eu quero falar não é sobre a vida desse homem, mas sim o porquê ele existiu. Talvez para você ele tenha sido mais um de tantos homens que viveram neste mundo, ou talvez ele até pode ter sido um bom mestre da moral, mas não se passava disso. No entanto, o que a Bíblia nos diz é que Jesus era o ponto central, o personagem principal de uma história muito maior, que se decorreu através de milhares de anos, que é a história da redenção. Essa história começa lá na primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, com a frase: No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus não foi criado, Deus simplesmente era e estava antes de tudo. Porque o que esse capítulo nos diz depois é que Deus criou tudo. Deus criou as galáxias, criou os planetas. Nos planetas, Ele criou as árvores, criou todo tipo de ervas, criou os animais e criou nós, seres humanos. Tudo que Deus cria, Ele termina e diz que era bom. No entanto, quando Deus cria o ser humano, Ele termina e diz que é muito bom. De fato, o ser humano era um ponto-chave ou especial da criação. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Basicamente, o ser humano foi designado para cuidar de toda a terra que Deus deu, ou de toda a terra que Deus fez. O ser humano foi aquele que foi designado para cultivar, explorar, desenvolver e coordenar toda a criação de Deus. Os dois seres humanos que foram criados no primeiro capítulo foram Adão e Eva, o homem e a mulher. E o capítulo 2 nos diz que eles andavam no jardim juntos com Deus, pessoalmente. E Deus, em um momento, deu uma ordem a eles, de que eles poderiam comer de toda a árvore livremente. No entanto, existia uma que eles não deveriam comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o que a narrativa de Gênesis capítulo 3 nos diz é que o homem e a mulher foram tentados por uma serpente e comeram aquela árvore, comeram daquele fruto. Eles desrespeitaram a ordem que Deus tinha dado a eles. E talvez isso possa parecer muito sutil, ou muito banal, ou muito simples. A questão é que o Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre tudo, Criador dos céus e da terra, ordenou algo e eles desrespeitaram. É como se o presidente pessoalmente ordenasse alguma coisa para nós e nós desrespeitássemos esse presidente. Mas é uma gravidade ainda muito maior, porque ali se tratava de Deus. Portanto, o homem, por causa dessa desobediência dele, ele foi lançado fora do jardim, foi lançado fora da presença de Deus. O homem agora estava à mercê da corrupção do coração dele, porque o coração do homem teria se tornado corrupto com a rebeldia que ele tinha assumido contra Deus. O homem agora estava sujeito à morte, estava sujeito à dor. O trabalho do homem deixou de ser agradável. Agora o ser humano comeria através do suor do rosto e através da dor para conseguir retirar o fruto da terra, porque até a natureza foi corrompida. Uma natureza que antes era frutífera, a partir de um momento foi amaldiçoada. No entanto, no meio de tudo isso, apesar do ser humano merecidamente sofrer as consequências da corrupção dele, Deus ainda dá uma esperança. No versículo 15 do capítulo 3, Deus fala para a mulher que alguém da descendência dela iria se levantar e pisar na cabeça da serpente, aquela serpente que tinha tentado eles. E a questão de pisar na cabeça da serpente significa acabar com o mal, ou destruir o mal, ou então acabar com o problema do mal que tinha afetado o ser humano e que afetaria toda a humanidade a partir daquele momento. E é isso que os capítulos 4 a 11 nos mostram, uma sociedade totalmente corrupta. No capítulo 4 nós temos a história de Caim e Abel, que são dois irmãos, e em um certo momento Caim assassina Abel, a sangue frio. Outros homens, como Lameque, que são citados também no capítulo 4,
foram homens que talvez sofreram algum tipo de injustiça pequena, mas que vingaram isso matando pessoas e destruindo, acabando com vidas. E nos restantes versículos, dos versículos, até o capítulo 11, nós vemos o que é chamado uma espiral descendente de pecado. Porque é uma série de histórias que mostram como o homem parte de um pecado pequeno, como comer um fruto, até coisas terríveis, como matar outros homens. No capítulo 11, em especial, nós temos o episódio da Torre de Babel, onde homens estão obstinados a construírem uma torre muito alta e governar sobre todas as coisas. Basicamente, negar que existe Deus. Eles queriam se tornar Deus. E Deus, de fato, impede que eles façam isso, mas isso era o que o coração deles queria. Essa era a sociedade corrupta que o pecado de Adão e Eva tinha se tornado. No entanto, no capítulo 12, apesar de toda essa corrupção, algo impressionante acontece. Porque Deus chega a um homem, Abraão. Abraão também era corrupto. Ele também fazia parte dessa sociedade e também era inimigo de Deus. No entanto, Deus chega a ele e promete a ele que a partir da semente daquele homem Abraão, Deus faria uma grande nação e abençoaria todas as famílias da terra. Só que tem um problema nessa história, porque Abraão já era velho, ele tinha 75 anos e ele era infértil, ele não podia ter filhos. E como que Deus promete alguma coisa pela descendência dele, sendo que ele não tinha descendência? E ele questiona isso a Deus. E isso é o que nós vemos no capítulo 15 de Gênesis. Mas Deus dá uma outra promessa para Abraão, de que Abraão teria um filho próprio, da própria carne. Apesar de todas as variáveis que dificultavam isso, Abraão teria esse filho. E Abraão creu. Por mais difícil que aquilo pudesse ser de acontecer, Abraão creu no Senhor. E a palavra nos diz que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Essa questão de ser imputado por justiça, ela tem que ser explicada um pouco. Por quê? Se o homem se corrompeu lá em Gênesis 3 e até aqui nós vemos uma sociedade corrompida, uma sociedade corrupta, uma sociedade inimiga de Deus, que transgride a lei, então são pessoas que merecem uma punição, que merecem uma condenação. No entanto, a única coisa que Deus exige de Abraão para que a punição dele fosse perdoada era crer. E Abraão creu. E como ele creu no Senhor, então a punição dele foi perdoada. Ou então, como nós também podemos dizer, Abraão foi justificado. Ele agora foi declarado justo perante Deus. Porque essa era a condição que Deus tinha colocado a ele. Que se ele cresce, ele seria justificado. E de fato ele foi. Então, a história de Gênesis continua por mais 35 capítulos. E Abraão tem esse filho, o nome do filho é Isaac. Isaac também tem um filho que se chama Jacó. Jacó também tem um filho que se chama José. E José, numa história conturbada com os irmãos, é levado para o Egito. É vendido e levado até o Egito. Lá no Egito, José se torna um governador influente e isso dá oportunidade para ele trazer a família dele, ou seja, os descendentes de Abraão, lá para o Egito. E ele faz isso. Então, toda a família, todos os descendentes de Abraão, da família de José, foram viver lá no Egito. E o livro de Gênesis termina no capítulo 50, falando sobre a morte de Jacó, que era o pai desse homem José. Só que no capítulo anterior, no capítulo 49, nós temos o episódio em que Jacó abençoa todos os filhos dele. E no versículo 10, diz de uma bênção que Jacó dá a um dos irmãos de José, Judá. E diz assim: o cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Essa questão do cetro está relacionada com o reinado. Jacó promete que o reinado não se afastaria da descendência de Judá.
Isso é importante para nós entendermos alguma coisa mais lá para frente. Então aqueles homens, aquela família, aquelas pessoas habitavam no Egito, até que nós pulamos para o livro de Êxodo, e o livro de Êxodo nos diz que um faraó se levantou por lá, e aquele faraó tratava o povo com muita opressão, com muita firmeza. Eles de fato sofriam no mundo daquele faraó. E parecia que aquela promessa que Deus tinha dado para Abraão em Gênesis 12 não estava se cumprindo, porque que família que era abençoada sofrendo. Mas o que nós vemos no restante do livro é que Deus levanta um libertador, Moisés. E Moisés, ele foi o homem escolhido por Deus para falar com o faraó e tentar tirar o povo de lá. E no meio dessas tentativas, o Senhor então começa a enviar pragas para o povo do Egito. Essas pragas serviam para mostrar a maldade do coração de Faraó, serviam também para mostrar a grandeza de Deus e também para provar a confiança do povo de Israel, ou do povo de Deus, nesse próprio Deus. Na 10ª praga, alguma coisa um tanto quanto peculiar acontece. Porque a praga que Deus avisa ao faraó que iria acontecer é que os primogênitos de todas as famílias do Egito seriam mortos. E isso de fato acontece. No entanto, para a vida dos filhos de Deus, ou seja, do povo de Deus, ser poupada, então Deus dá uma ordenança que cada família matasse um cordeiro, pegasse o sangue daquele cordeiro e aspergisse na porta, passasse na porta, na madeira da porta. E aquilo serviria como um sinal, porque o anjo do Senhor, que viria e mataria os primogênitos de todas as famílias, nas portas em que houvesse aquele sinal, ele não mataria, ele não mexeria. E de fato assim aconteceu. O anjo do Senhor matou os primogênitos e na manhã seguinte o faraó desesperado viu a grandeza de Deus e aceitou o pedido de liberdade dos israelenses. Então eles saíram do povo eles saíram do reino do Egito. Em uma das promessas que Deus tinha dado a Moisés, que era esse libertador, além de libertar o povo, Deus tinha dito que eles iam para uma terra onde manava leite e mel. Uma terra grande, uma terra boa, e foi para lá que esses homens foram. No entanto, durante todo esse caminho no deserto, várias vezes os homens se rebelaram contra esse Deus. Apesar de Deus já ter tirado eles da terra do Egito, esses homens continuavam se rebelando. Em um episódio específico, esses homens fizeram um bezerro de ouro, adoraram esse bezerro e ainda disseram que esse bezerro era quem tinha tirado eles da terra do Egito. Isso foi uma verdadeira afronta ao Senhor. Tanto que o Senhor disse para Moisés é que aquele povo era um povo obstinado. Mas mesmo assim, apesar de todo esse pecado do povo, apesar dessa rebeldia constante do povo de Deus contra esse Deus, Deus ainda perdoava sem nenhum motivo para fazer. Porque o povo cada vez se corrompia mais e mais. No entanto, Deus continuava perdoando. Claro, algumas punições vieram, o povo de fato sofreu por causa de alguns pecados. No entanto, a promessa que Deus tinha dado a Moisés de que o povo iria para uma nova terra, aquela promessa não deixou de se cumprir. E 40 anos mais tarde, quando os filhos dessas pessoas que habitavam no deserto já estavam grandes, esses filhos adentraram na terra prometida pelo Senhor. E eles habitaram lá durante vários anos. Eles nunca largaram o pecado. O pecado continuava sempre presente na vida deles. Em um momento, eles não queriam mais Deus como o governante deles. Eles queriam um governante político. Assim como as nações ao lado. É como a grama do vizinho é mais verde. É mais ou menos isso que eles pensavam. E eles pediram para Deus, então, que Deus designasse algum representante político. E Deus designou juízes. O problema é que esses juízes também se rebelavam contra Deus. Às vezes entrava um juiz bom, então todo o povo era submisso a Deus. Daqui a pouco esse juiz morria, entrava um juiz mau, e o povo deixava de ser submisso a Deus. E assim aconteceu. Com os reis foi a mesma coisa.
Só que no início, o segundo rei que existiu do povo de Deus foi o rei Davi. O rei Davi foi um exemplo de rei. Foi o homem segundo o coração de Deus. Ele viveu uma vida de fato exemplar, submissa a Deus. Só que nem ele deixou de pecar. Ele pecou contra o Senhor. E o mero pecado dele também já era suficiente para arruinar toda a promessa, ou todas as promessas que Deus tinha dado para o povo dele. No entanto, Deus perdoou o pecado dele. E ele continuou sendo a referência como o homem segundo o coração de Deus. E até hoje nós conhecemos ele como esse homem. No entanto, Davi morreu e vieram outros reis, e a mesma história que acontecia com os juízes também aconteceram com os reis. Entrava um rei bom, o povo era submisso a Deus. Entrava um rei mau, o povo deixava a submissão a Deus. E até que chegou um ponto em que o povo se afastou completamente de Deus. E Deus retirou o povo daquela terra. Deus enviou o povo para o exílio, onde eles ficaram lá por cerca de 70 anos, lá na Babilônia. E depois alguns judeus que estavam lá na Babilônia voltaram. E quando eles voltaram, eles começaram a reconstruir a cidade de Jerusalém, as muralhas, o templo e tudo mais. Só que isso não era o mais importante. O mais importante era que Deus havia levantado alguns homens que agora traziam uma nova mensagem. Uma mensagem de, talvez, esperança. Porque eles anunciavam um novo pacto, uma nova aliança, ou então o cumprimento de todas aquelas promessas que Deus havia dado. Eles anunciavam um renovo. Esses profetas, e nós temos 15 livros de profetas na Bíblia, que narravam toda essa ideia, essas profecias de algo que iria acontecer, esses profetas deixaram de aparecer mais ou menos no ano 400 a.C. Deus se calou, Deus não falou mais nada. Até que em uma ocasião nasceu um menino em Belém, e esse menino ele foi dito como o Messias prometido, o Salvador, o Cristo, o Senhor, ou o próprio Deus que veio habitar encarnado aqui na Terra. Esse menino era Jesus Cristo. Ele nasceu há cerca de 2000 anos como uma resposta de todas as promessas que Deus tinha dado. Eu não vou falar muito sobre o que esse Jesus Cristo fez. A nossa ideia é, nos próximos dias, nós fazermos vídeos contando os últimos passos de Jesus aqui na Terra. E depois contando toda a obra da cruz. O que significou Jesus ter morrido na cruz e depois ter ressuscitado. E como que isso atinge a nossa vida. Mas o que eu quero que vocês saibam é que o fato de um homem ter nascido há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, ter vivido uma vida perfeita em santidade a Deus, depois ter sido condenado injustamente, crucificado, isso não foi meramente uma coincidência, ou não foi uma mera injustiça. Isso faz parte de um plano muito maior, que é essa história que eu contei para vocês hoje. Só para relembrar, quando Deus dá aquela promessa a Eva, de que alguém da descendência dela iria pisar na cabeça da serpente, esse alguém é Jesus Cristo. Foi ele que veio pisar na cabeça da serpente, foi ele que veio acabar com o mal. Quando Deus promete que alguém da descendência de Abraão traria bênção para todas as famílias, ou todas as famílias de toda a terra, essa promessa é concretizada em Jesus. Porque, por incrível que pareça, Jesus era da descendência de Abraão, da descendência de sangue de Abraão. Quando Jacó fala para Judá que a descendência dele sempre possuiria o reino na mão, isso é concretizado em Jesus, porque nós vemos no Evangelho de Mateus que Jesus é o rei. E Jesus também era da linhagem de Judá, porque Jesus era da linhagem de Davi, e Davi era da linhagem de Judá. Quando nós vemos Moisés e todo o papel dele de libertador lá no Egito, e toda aquela questão do sangue aspergido na porta, aquele sangue foi o que deu início à comemoração da Páscoa judaica, em que o povo de Deus comemorou durante vários anos, e os judeus comemoram até hoje. Mas essa Páscoa, ela apontava para algo maior, que era justamente quando Cristo foi crucificado,
E aquele sangue foi derramado na cruz. E aquele sinal do sangue na cruz era o sinal de libertação. Dessa vez, não era mais a libertação dos egípcios, mas sim a libertação do nosso próprio pecado e da nossa própria maldade. É isso que Jesus Cristo veio fazer. Quando nós olhamos para Moisés, como o povo que liderou tudo isso, ele era o libertador. Assim como Cristo é o nosso libertador. Mas também Cristo era o próprio Cordeiro que foi morto por cada família do povo de Deus na saída do Egito. Foi Cristo que foi morto e foi o sangue dele que foi passado na porta, ou melhor, na cruz. Quando nós olhamos para Davi, Davi foi um rei exemplar, o homem segundo o coração de Deus. No entanto, esse homem também pecou. Jesus foi o homem que veio reinar e ser justo e íntegro, como Davi também foi. No entanto, Jesus não pecou. Jesus teve um reinado, e tem até hoje, um reinado completamente perfeito, sem pecado e sem falhas. E quando nós falamos dos profetas, de todas as profecias que eles entregaram, falando de um renovo, uma nova aliança, tudo isso foi cumprido em Cristo. Porque Cristo veio trazer uma nova aliança, um novo pacto para nós. Um novo pacto através do sangue dele que foi derramado naquela cruz há 2000 anos atrás. Eu fiz esse vídeo para que você entenda que Jesus Cristo não foi um ponto na história. Jesus Cristo não foi um homem qualquer. Jesus Cristo não foi simplesmente mais um dos que viveram, ou ele não foi um erro. O que aconteceu com ele não foi uma falha nos planos. Tudo o que aconteceu com ele, tudo o que Jesus Cristo fez, faz parte de um plano que Deus escreveu desde a eternidade, para que eu e você pudéssemos ser perdoados e salvos do nosso pecado. E por isso, eu te convido para acompanhar os vídeos que nós colocaremos aqui na página nos próximos dias. E para assistir as pregações também, que agora, durante esse momento, têm sido transmitidas online. Mas eu te convido a estar junto conosco, porque Jesus Cristo, de fato, mudou a história. Mas eu também posso falar para você que Jesus Cristo mudou a minha vida.